Terceiro dia da campanha, Cristo vive em mim, Gálatas capítulo 3, Paulo vai falar sobre a comparação entre a fé e a lei, certo? E nós vamos falar aqui de forma bem simples para que a gente entenda isso. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Ou seja, eu preguei para vocês a verdade. Versículo 2. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora ser aperfeiçoados pelo próprio esforço? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza estas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Então Paulo ele está falando aqui, Gálatas insensatos, vocês receberam o Espírito Santo porque creram em Jesus, não porque fizeram boas obras. O evangelho todo está baseado na fé em Jesus Cristo e não na prática de boas obras. Prática de boas obras vem para evidenciar a nossa fé. Eu já disse isso na série sobre Tiago, corre lá e vê. Mas nós recebemos o Espírito Santo pela fé em Jesus Cristo. Não é porque nós merecemos, mas é porque Ele nos presenteia com a sua maravilhosa presença, mesmo nós sendo indignos, não merecedores. E aí Paulo fala no versículo 3 que nós somos aperfeiçoados pelo Espírito Santo e não pela prática de boas obras. Então o Evangelho precisa ser entendido por nós num nível mais profundo e nós precisamos encontrar esse equilíbrio em ter boas obras, mas entender em todo tempo que estas boas obras não nos tornam merecedores nem melhores do que ninguém, porque é tudo pela graça, é tudo pela fé. Então eu faço boas obras, eu busco, eu oro, eu jejuo, eu me consagro, eu me santifico, mas eu sou aperfeiçoado em todo tempo, é pelo Espírito, é pela fé, é sem mérito nenhum. Nós precisamos encontrar esse evangelho, porque senão nós vamos viver uma graça barata, onde tudo é pela graça e eu não preciso fazer nada, posso viver de qualquer jeito, posso viver até no pecado e isso é mentira, ou nós vamos viver um legalismo, que eu preciso obedecer regras e regras que diz não faz isso, não faça aquilo, não corta cabelo, não coloca brinco, não faz isso, não vê TV, não joga futebol, não pode usar short, entendeu? Regras inventadas pelo homem. Se você é de uma igreja que vive assim, amém, eu respeito, nós precisamos viver em obediência também ao que os nossos pastores pregam, não podemos viver em desobediência debaixo da liderança deles, mas tem coisa que não é bíblica, ponto, não tem discussão, acabou a discussão. Então nós não podemos viver uma graça barata, não podemos viver um legalismo. Temos que achar o equilíbrio, onde essas duas coisas se juntam. Precisamos ter obras, mas precisamos entender que mesmo com todas as melhores obras do mundo, nós não somos merecedores. Nós somos aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus e nós recebemos o Espírito Santo de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então tudo depende de Deus, tudo depende de Deus. Tá entendendo? Para eu ser salvo, eu preciso de Deus. Para eu ser aperfeiçoado, eu preciso de Deus. Mas eu só creio em Cristo se o Espírito me toca, porque é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como está no Evangelho de João. Então, em todas as áreas, nós somos dependentes de Deus. Deus quis, na sua soberania, que fosse assim o evangelho. Então, em todo o tempo, em todas as áreas da nossa vida, no crer, no aperfeiçoar, no obedecer, no ser salvo, em tudo, nós somos completamente dependentes e necessitados do próprio Deus. Amém? E até mesmo quando Ele opera milagres, quando Ele opera maravilhas através da nossa vida, não é pela nossa obediência, não é pelo nosso esforço, é pela sua graça, é pela fé, como está aqui no versículo 5. Amém? Pulando um pouquinho, versículo 11, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A Bíblia diz isso várias vezes, o justo viverá
pela fé. Romanos 1,17 também diz isso ali no Antigo Testamento, que eu vou dever para vocês onde está isso no Antigo Testamento. Também diz isso, mas o fato é, eu acho que está em Abacuque. Abacuque 2,4, será? Mas o fato é, gente, o justo viverá pela fé. Você está me entendendo? Está aqui, Abacuque 2,4. Escreva, o ímpio será envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Tá vendo? A Bíblia inteira está nos ensinando. Até mesmo no Antigo Testamento, onde o povo vivia sob a lei de Moisés, a Bíblia já falava, o justo viverá pela fé. Por que que Abraão recebeu justiça de Deus? Porque ele creu. Então até Abraão só foi justificado porque creu, por isso que ele é o pai da fé, ele não é o pai das obras, ele não é o pai da lei. Então, do Antigo Testamento ao Novo é fé, o que nos salva é a fé, mas Paulo fala, o justo viverá pela fé. Então, nós recebemos vida eterna pela fé, mas eu quero falar sobre esta terra, porque a gente está aqui por enquanto, e até nessa terra nós precisamos viver pela fé, dando passos de fé, demonstrando fé, mesmo em cenários impossíveis. Essa causa já não tem solução, esse problema já era, essa doença é irreversível e nós precisamos nos posicionar e dizer, não é irreversível, não é morte, não é o fim, porque eu tenho fé no Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos agir com fé, gente, com fé. Sabe, é um exemplo bobo, mas muitas vezes que eu vou trabalhar, eu chego lá e o pessoal fala, ih, hoje tá fraco, hoje tá péssimo, hoje tá horrível. E eu falo, não, mas Deus vai enviar. Deus vai enviar trabalho, Deus vai enviar pedidos. Nós vamos conseguir fechar aqui o dia de hoje, a meta de hoje. E para a glória de Deus, todos os dias eu fecho. Entendeu? Por quê? Porque eu aplico fé, nós precisamos aplicar fé na nossa vida. Por que quando Jesus vai em Nazaré, na sua cidade, ele não pode operar muitos milagres? Porque a Bíblia diz que o povo ali era incrédulo, não tinha fé. Então Deus opera muitos milagres na nossa vida através da fé. Amém? Então vamos ter fé, tá bom? Glória a Deus. Aí versículo 13, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Cristo se fez maldição por nós, gente. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Jesus morreu aonde? Num madeiro, numa cruz de madeira. E a Bíblia diz que maldito é todo que morre na cruz de madeira. Então Cristo se fez maldito, se fez maldição por nós, porque malditos eram nós, os seres humanos, os pecadores, e Cristo se fez maldição por amor a nós. Olha o tamanho do amor de Cristo pela sua vida, pelo amor de Deus. Versículo 14, isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebessem a promessa do Espírito mediante a fé. A maior promessa que nós temos é o Espírito Santo, e nós a recebemos pela fé. Amém? Vamos pular para o versículo 24, para não ficar longo esse vídeo que já está longo. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a lei, não estamos mais sob o controle do tutor. Então, a lei é um tutor que nos leva até Cristo. Eu vou melhorar isso aqui para você. A lei é um espelho. E quando eu me olho neste espelho, eu vejo o quão sujo eu estou. Eu vejo o quão feio eu estou. Eu vejo o quanto de pecado que eu estou carregando em mim. E quando eu me olho no espelho e vejo que a lei está me apontando, está me mostrando onde eu estou em pecado, mas ao mesmo tempo não está me justificando, eu vou até Cristo. Então a lei é um tutor até Cristo, a lei me força, ela me leva a ir até Cristo. E quando eu me achego na cruz de Cristo, aos pés de Cristo, ali eu encontro redenção, ali eu encontro justiça, ali eu encontro vida. Então a lei, que não são 10 mandamentos, a lei são 613 mandamentos, ela me mostra o quão pecador eu sou. E isso me leva até Cristo. E em Cristo eu encontro redenção. Amém? Então a lei é o nosso tutor até Cristo. A lei é o nosso espelho até Cristo, que nos revela a nossa condição espiritual e nos aponta o caminho. A sua condição espiritual é péssima. Quer mudar isso? Quer salvação? Quer ser limpo? Quer ser restaurado? Quer ser renovado? O caminho é por ali, ó. Vai para a cruz de Cristo.
vai para os pés de Cristo. Amém? Entenderam? Versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todo mundo é filho de Deus? Não. Todo mundo é criatura de Deus, foi criado por Deus, mas é filho? Não. Filho é só quem crê. João capítulo 1, versículo 11 e 12. Jesus veio para os seus, para os judeus, mas eles o rejeitaram. Então agora deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, todo aquele que crê em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então, não é todo mundo que é filho de Deus. Filho de Deus só é quem crê em Cristo Jesus e na sua obra de redenção. Amém? Eu não creio. Não é filho de Deus ainda, mas vai ser em nome de Jesus. Deus vai te pegar. Versículo 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E aí é o que nós falamos no capítulo anterior, aqui no capítulo 2 da nossa série de Gálatas, que nós precisamos ser um com Cristo e um em nós mesmos, assim como igreja. A igreja precisa ser um só, porque nós somos um só corpo. Cristo é a cabeça e nós somos um com Ele. Precisamos andar em unidade. Já não tem livre, escravo, mulher, homem, gentil, judeu, isso e aquilo. Não, nós somos todos um. Somos um corpo. Cristo é a cabeça, nós somos uma igreja, amém? Nós só vamos para um céu, lá não tem placa de igreja, lá não tem essa coisa não, tá bom? Lá é um céu, é só um céu, lá quem manda é só um, é Deus, quem brilha é só um, é Ele, amém? Quem vai ser adorado é só um, que é Ele também, amém? Então se nós queremos ir para lá, nós precisamos andar em unidade, um reino dividido não subsiste. A igreja de Cristo precisa parar de brigar entre si, os irmãos precisam parar de competir entre si e nós precisamos andar em comunhão até o céu. Amém? Que Deus te abençoe e que você entenda que tudo que recebemos de Deus é pela fé. Nós não merecemos em nenhum momento. Então, quando nós recebemos, que toda a honra, glória, louvor e adoração seja dada ao Senhor e nunca a nós. Amém? Que o Senhor te abençoe e eu te espero aqui no próximo vídeo.